Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Vivemos em um mundo de expiações e provas. Por isso, que tenhamos a compreensão das mazelas que nos ocorrem e, sem revolta, a compreensão de que, com perdão, possamos compreender aqueles que não nos querem bem. O próprio Chico Xavier afirma que aqui nesse mundo, todos estamos hospitalizados. Eu fiquei impressionado, foi a leitura da quarta-feira passada, eu fiquei impressionado com isso, em processo de cura, uns menos, outros mais, né, afetados na saúde mental. Né? Orai e vigiai, foi o que disse Jesus. E o Donizete, o padre Donizete, falou, orem e vigiem, disse o padre Donizete. Né? Essa apresentação é de número 194, hoje, 10 de abril de 2024. Né? Estou repetindo a leitura da live anterior, por entender que seja de extrema importância. Né? De novo, o livro Minutos com Chico Xavier, José Carlos de Luca, 256 páginas, 93 capítulos, Maré Baixa, é na página 113 a 115. Então, o De Luca, ele pega um trechinho escrito, né, por algum dos autores importantes e nos faz um esclarecimento mais, para que a gente possa entender melhor aquilo que foi dito em poucas palavras. Vamos pensar, maré baixa, vamos pensar em coisa boa, gente, em maré baixa ou maré alta, vamos com Deus. Aqui nesse mundo, todos estamos hospitalizados em processo de cura. Chico Xavier, né? Nada mais, nada menos que Chico Xavier foi quem disse isso. E o De Luca nos diz o seguinte, quando entramos na maré das dificuldades, nossa tendência é a desmergulharmos em pensamentos negativos e comportamentos autodestrutivos. Quando as coisas pioram para nós, parece que nós também pioramos para as coisas. Aumentam os nossos pensamentos de revolta e desânimo, e não raro mergulhamos em vícios, que acabam complicando ainda mais a nossa situação. Há um princípio da vida que denomino de uma coisa leva a outra. Isso é o De Luca falando, tá? Já reparou que coisas boas costumam acontecer a quem está atravessando a maré alta? E que problemas, geralmente, visitam quem está na maré baixa? Isso acontece por quê? Quando somos atingidos por um problema, qualquer amiúde, quando somos atingidos por um problema qualquer, a miúde, nos abatemos e passamos a pensar negativamente. Toda essa negatividade somente terá efeito de atrair pela lei que semelhante atrai semelhante. É a lei da atração. Né? Novos problemas em nosso caminho é a aplicação do princípio uma coisa leva a outra. Já aquele que atravessa um bom período sente-se mais confiante, pensa com alegria, tem bom humor, não alimenta pensamentos mórbidos. Por isso consegue atrair mais eventos positivos em sua jornada. Por essa razão, Chico Xavier nos ensina a pensar bem, seja na maré alta, seja na maré baixa. Ele sabe que é na mente que se desenha a nossa felicidade, a nossa derrocada. Portanto, atravessando um período difícil, vamos inverter a maré, começando a pensar em coisas boas, como ensina o Chico. Né? Se estiver doente, pense nas coisas boas que você fará quando recuperar a saúde. Se estiver desempregado, pense em você trabalhando alegremente. Se os negócios não andam bem, pense na prosperidade que lhe é de virá logo mais. E não somente pense bem, faça algum bem a você mesmo. Um pequeno agrado, uma palavra de estímulo, a lembrança de todas as suas conquistas, a recordação de todos os obstáculos que você já superou, a gratidão por todas as suas vitórias. Tudo isso será um aguaceiro para a maré encher rapidinho, né? Gratidão é fundamental, gente. Eu, quando sinto que alguma coisa não vai bem, eu faço uma oração e agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui vivo, né? E tentando fazer o melhor que eu puder, né? Bom, Dona Zélia não pôde vir hoje, ela está em repouso, mas está bem. E então,
eu vou fazer então a leitura de mais um trecho, já que o tempo nosso é menor, né? E esse trecho, eu vou ter que abrir aqui no celular, eu tenho umas informações bem interessantes. Quem escreveu esse trecho foi o irmão X. O irmão X foi nada mais, nada menos que Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um poeta, que morreu em 34. Ele é de 1886 e morreu em 34. Então, ele não era espírita. Ele apenas entendia que existia a reencarnação. Então, Humberto de Campos foi um homem que, o primeiro livro do Chico Xavier, Parnaso do Além-Túmulo, foi exatamente o Parnaso do Além-Túmulo, foi o livro do Chico Xavier, em que ele escreveu várias poesias de vários poetas já falecidos, que mandaram para ele escrever. E ele, logicamente, nunca recebeu um tostão dos livros que ele escreveu. Mas a viúva de Humberto de Campos entrou na justiça contra o Chico, querendo os direitos autorais que ele, Chico, havia conseguido. Logicamente que o juiz entendeu que era um absurdo, né? Realmente, o irmão X é esse irmão aqui, o Humberto de Campos, né? Que, de certa forma, é o pseudônimo utilizado pelo espírito falecido escritor brasileiro Humberto de Campos, que viveu de 1886 a 1934. Para vocês terem uma ideia, ele morreu com 48 anos de idade. Nós ficamos imaginando hoje, né, até morreu um amigo nosso de 93 anos, o Benito Barbon, né, nossas orações para ele, e realmente, em 1950, a expectativa de vida era no máximo de 50 anos. Né? Hoje, muito mais longa. E, logicamente, tem um custo isso, né? Nós passamos por dificuldades maiores à medida que vivemos mais. Mas é assim que funciona. Então, Humberto de Campos é o irmão X que disse isso. O capítulo do De Luca, aqui no Minúcios do Chico Xavier, é o seguinte: recomece e viva. Eu acho que tem tudo a ver com o que realmente nós precisamos como estímulo para que nós possamos ter força para estarmos vencendo todas as dificuldades que surgirem, né? Meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco, né? Eu já tinha visto em algum lugar que eu li, em que realmente o importante na vida nossa, o ideal é não fazer o bem, o mal. Mas se você não fizer o bem, não adianta nada. A nossa neutralidade perante a vida, vocês vão ver o texto aqui, é uma bobagem muito grande, tá? Será que nossa vida na Terra também não está passando em branco? Diz o De Luca. Será que não temos apenas evitado o mal, sem assumirmos o bem como conduta de vida? A omissão do bem também é um mal. Cada um de nós responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que se deixou de fazer. Interessante isso, né? Amanhã, quando chegarmos ao outro lado da vida, nossa consciência não nos cobrará os feitos grandiosos, como a construção de creches, hospitais, asilos e outras obras beneméritas. Mas a consciência nos fará recordar daquele orfanato bem pertinho de nossa casa que nunca visitamos, daquele abrigo de idosos que nunca nos interessamos em ajudar, daquele amigo em dificuldade a quem nem mesmo o telefonema demos, daquele mendigo do bairro de quem muitas vezes zombávamos e que nunca lhe demos sequer um pedaço de pão amanhecido, daqueles sonhos que povoaram nossa mente de felizes expectativas, mas que nunca saíram do papel. O bem que não fizermos hoje é o bem que nos faltará amanhã. Bela lição, né? Eu acho. Nós todos temos a grande oportunidade de estarmos aqui hoje, vivos e encarnados, e, logicamente, atentos aos ensinamentos que uma doutrina como essa nos oferece, né? O Evangelho de hoje
é o capítulo 17, o item 10, o homem no mundo, né? Então, quer dizer, nós não estamos aqui de graça, não. Nós estamos aqui para cumprir alguma coisa. E cada um de nós tem que estar descobrindo o que cabe a cada um de nós. Qual o papel que nos cabe perante a vida, né? Que assim seja, que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 17, sede perfeitos. Quer dizer, a perfeição é só de Deus, mas Ele nos pede que possamos fazer o melhor que nós podemos fazer. Então, isso seria a perfeição nossa. Estamos em evolução, em crescimento. O item é o homem no mundo. Como o Cláudio colocou, né? O que nós estamos fazendo aqui? O homem no mundo. Estamos jogados para quê? Nós viemos aqui para resgate, para batalhar, para crescer, para melhorar, para termos um mundo melhor. E é isso que o planeta Terra está passando, de provas e expiações para um mundo de regeneração, e assim melhorando cada vez mais. O homem no mundo, um espírito protetor aos espíritos, nos auxiliando, nos ajudando, nos dando o conhecimento daquilo que ele viveu aqui na Terra como nós, foi ao plano espiritual, conhecendo toda a sabedoria e o conhecimento, e vem nos auxiliar a gente poder caminhar de uma forma mais fácil, com o conhecimento. Aí se nós vamos caminhar de forma correta ou não, é o livre-arbítrio. Ele nos diz o seguinte: um sentimento de piedade, de bondade, deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos que estão sempre conosco, mas nós temos que pedir a assistência deles. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais, que pensamentos fúteis ou mundanos nos perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, nós queremos fazer a mudança, então as disposições favoráveis, lançarem profusão, em grande quantidade, as sementes que devem germinar os vossos corações, germinar nos nossos corações, fazer a transformação, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar, ao vos pedir incessantemente a prece e a evocação mental no nosso pensamento, queiramos levar-vos a viver uma vida mística. Não, mística não precisa. A gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. A nossa sociedade, ela cria as leis, e nós temos que trabalhar de acordo com essas leis, mas praticando o amor e a caridade. Não, vivei com os homens do vosso tempo, do tempo nosso de agora, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, viver com amor e carinho nas dificuldades, mas o que eu posso ajudar o meu próximo, eu faço, Tudo é possível a gente fazer, não importa a situação financeira, mas o interior, a vontade de ajuda, de melhorar o outro, de melhorar a nós, isso está conosco, está na nossa consciência. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos, muitas vezes contrários àquilo que nós pensamos. Então nós estamos convivendo com espíritos ao nosso lado, consideramos assim, os bons e os que ainda estão em aprendizado, que nós chamamos de
com dificuldade de crescer. Então eles estão sempre do nosso lado. Então vai depender de nós essa escolha. Não melindrai, não ficai ofendido a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. A gente conviver bem com todas as pessoas, mesmo que ela não pense como nós, mas ela tem a sua maneira de pensar, o seu livre-arbítrio. Então vamos viver bem, sem crítica, sem reclamação, sem emanar energias que possam prejudicar o outro. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência, a nossa consciência aí, e a ventura do herdeiro do céu, porque nós somos o herdeiro do céu, basta nós trabalharmos o correto, que conta os dias que o aproximam de sua herança. É como a gente está falando, antigamente vivia-se até os 50 anos, hoje a gente pode viver 90, 92, 98, só que os dias vão passando. Então vamos trabalhar hoje, começa hoje, a gente não sabe quando vai, para a gente ter essa herança no céu. Esse é o merecimento daquele que realmente pratica o amor e a caridade. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, quer dizer, triste, lúgubre, triste, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Quantos prazeres nos é concedido? Então a gente tem que ter esse equilíbrio de conviver com isso. Nós não somos proibidos, mas ter o equilíbrio, fazer de uma forma correta, sempre pensando em auxiliar também o outro. Basta referir todos os vossos atos ao Criador. Eu estou precisando de alguma coisa no meu trabalho ou em casa, peça para Deus, faça o pedido, faça a oração. Olha lá, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Então, eu peço para desempenhar essas atividades, que é o nosso dia a dia, o levantar, o alimento, e depois, à noite, agradecer. A gratidão aí, que ela é muito importante. Agradecer, não é só pedir. Pedir é fácil, agradecer às vezes nós temos a dificuldade de lembrar o quanto que Deus nos concede bênçãos, maravilhas, a disposição, a coragem, mas às vezes a gente não agradece. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema, a Deus. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos, as nossas ações. Deus está conosco, Deus nos ama, Deus vê as dificuldades nossas e Ele quer que a gente tenha o esforço de fazer essa mudança. Por quê? Porque Ele sabe que nós podemos, só que nós às vezes demoramos, então Deus dá esse tempo. Então aqui o Espírito Protetor está nos avisando para a gente fazer a mudança já. Para que esperar mais tempo para essa melhora? Vamos começar hoje, A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. Até um bom dia de manhã, uma prece, um boa tarde, um olhar, o escutar o próximo, tudo é caridade. Então não tem como dizer assim, mas eu não consigo fazer a caridade. Não, em tudo é possível a caridade, mas a gente tem que querer, com o coração manso e humilde, não procurando ganhar nada e nem descontar mágoas nos outros. Pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, todos, desde a mais ínfima até a mais elevada. Então todos. O homem que vivesse isolado, ele não teria como exercer a caridade, porque sozinho você não tem como ajudar ninguém. Você vai ajudar quem se você está sozinho? E Deus quer que a gente ame o nosso próximo, tanto que nós nascemos do pai e da mãe, dois, para a gente estar aqui. Então Deus quer a presença das outras pessoas junto conosco, não isolado. Somente no contato com os semelhantes
nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la, a caridade. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si. Sua vida é de um egoísta, porque eu sozinho só vou pensar em mim, no meu egoísmo, naquilo que eu quero, e eu não estou ajudando ninguém, nem a mim mesmo. Eu estou vivendo a vida assim. Vamos viver a vida sem fazer nada. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, com Deus, com os Espíritos, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício. O cilício é as pessoas quando se batiam no corpo. Quem está fazendo mal não é o nosso corpo, mas somos nós, o espírito nosso, que está praticando mal. O corpo não tem que sofrer por isso. A gente tem que fazer as mudanças. Aí sim é o cilício, né? Mudar a minha maneira de pensar, ou de agir. Esse é o cilício verdadeiro. E cobrir-se de cinzas. Não. Ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele, que se magoe a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, todo o mal que nós praticamos, nós estamos atrapalhando Deus. A gente ama Deus e está praticando mal. E quantos espíritos, quantos irmãos, às vezes no plano espiritual ou aqui, querem a nossa ajuda, querem a nossa melhora, mas se a gente não faz isso, eles ficam magoados. É como nós, pais ou mães, queremos ajudar o nosso filho, não queremos? E quando eles fazem algo errado, nós ficamos magoados. Então aqui o Espírito está mostrando isso. Eu não estou nem amando a Deus, nem ao próximo, quando eu ajo de má vontade. Então os Espíritos protetores, eles nos colocam a explicação real. Viver a nossa vida com todas as pessoas, com todas as tribulações que nós temos, porque viemos para resgatar elas, viemos também para crescer. Então vamos viver com amor, com carinho, com os nossos trabalhos, passamos as tribulações, com os nossos familiares, porque eles também são provas de resgates, cumprindo a nossa missão, o nosso trabalho, com muito amor, sendo justo e honesto, sempre, mas sempre em contato com Deus, desempenhando a função da caridade, sendo feliz diante das necessidades humanas. É difícil, mas eu amo, porque eu quero mudar e sei que consigo. Isso é a esperança, isso é a fé, trabalhar a nossa fé, nunca ofendendo a Deus diante das nossas ações, e sempre agradecendo ao Senhor, praticando a caridade, o verdadeiro amor, praticando a lei da justiça, que nós sabemos qual é, a nossa consciência nos mostra. A verdadeira moral, quer dizer, praticar o correto. Conseguiremos ser o homem no mundo, como nos fala o Espírito protetor no Evangelho. Então que a gente tenha essa força, essa coragem, essa luz que ilumina nós, para que a gente possa iluminar também aquelas pessoas que vivem conosco. Aí sim é um mundo de regeneração e prova que nós estamos chegando. Então vamos para a prece. Mestre, Pai de infinita bondade, derrama em nós o verdadeiro amor, que é o remédio salutar para as nossas curas, a nossa pequenez, Senhor. Que possamos praticar a caridade pura, que auxilia e ampara nossos irmãos necessitados, a todos,
e ampara nós também, que cura nossas feridas. Obrigado, Senhor, por tudo e tanto, e que possamos estar sintonizados contigo, Pai. Nos abençoa, nos ampara, nos socorre, Senhor Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, com um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Obrigado, Senhor, e que as águas, nos copos, nas garrafas, as águas que estão nos lares, no Face, já estão sendo fluidificadas e que está sendo derramando o bálsamo salutar, trazendo o remédio para as nossas curas do nosso corpo físico, emocional, os nossos cura da parte espiritual e as curas para as nossas doenças emocionais. Com seu infinito amor, nos conceda a paz, essa paz interior que só o Senhor é capaz de conceder. Obrigado, Senhor, que possamos sair fortalecidos e amparados com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua luz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus.